todos, irmãos. É bom estar aqui mais uma vez. Hoje coube uma responsabilidade. Já tinha sido, já devia ter sido mais cedo, só que entretanto com alguns acontecimentos das últimas semanas tivemos que ir empurrando um bocadinho para a frente, mas Deus tem o seu tempo e hoje era o tempo de eu estar aqui e graças a Deus que Deus me ajude a poder falar aquilo que eu vos quero transmitir. Alguns irmãos aqui já ouviram esta mensagem que foi preferida já nas Fontainhas, mas assim aproveitamos e fica gravado. Então, aquilo que eu vos quero falar hoje vem um bocadinho no seguimento de algum tempo que eu tenho tido e alguma reflexão que tem ocupado a minha mente e os meus pensamentos durante os últimos tempos. Não se preocupe que eu vou tentar ser breve. E eu tenho pensado muito acerca da fé e das dúvidas que muitas vezes o mundo nos lança, e tenho pensado também sobre uma verdade que está presente desde o início. Não só vemos essa verdade na Palavra de Deus, como também podemos ver em toda a criação. E nós vivemos num mundo, num tempo, em que existem muitas vozes influentes, vozes mais fortes, mais confiantes, que proclamam que Deus simplesmente não existe. E proclamam-no muito com base na autoridade que a ciência lhes dá, ou que eles acham que a ciência lhes dá. E eles creem que têm as respostas para tudo, com base nestes conhecimentos que eles têm e com base naquilo que eles acham que a ciência, que as certezas que a ciência lhes transmite. E porque estas vozes são fortes e são desinibidas, são vozes que muitas vezes sobem em cima das outras e são vozes que muitas vezes criam rótulos e plantam ideias e plantam pensamentos na mente dos outros. E as outras pessoas que, por norma, não são tão fortes, digamos assim, acabam por ir muito atrás dessas narrativas que estas pessoas criam e acabam por segui-las. Não porque acreditam profundamente naquilo que estas pessoas dizem, mas porque têm medo de serem rotuladas e de serem postas de parte, precisamente por não irem ao encontro e não estarem de acordo com estas narrativas. E ao refletir sobre isto, há uma coisa que me veio à cabeça e que já é muitas vezes preferida, que é preciso ter-se quase mais fé para não crer em Deus do que ter fé para crer num Deus Criador. Porque a complexidade da criação, esta precisão que existe em tudo aquilo que Deus criou, esta beleza, esta continuidade desta natureza e de toda a criação que Deus criou, mostra-nos que é impossível isto ser completamente aleatório, ser algo que não tem como origem um Criador. E estas pessoas que não creem neste Criador, não é que não tenham fé, isto não é ausência de fé, só que é uma maneira diferente de aplicar a fé. E muitos olham para a Palavra de Deus, para a Bíblia, como se fosse um conjunto de histórias, um conjunto de às vezes até de mitos e de regras, histórias antigas e lendas, e muitos até admitem que Jesus Cristo existiu, mas não como o Filho de Deus, não como Deus, e sim como um homem, foi simplesmente um homem bom e foi um filósofo marcante na altura. E nós vamos ver hoje que
isto não é assim. Vamos ver que a Bíblia é muito mais do que isto. E nós podemos até dizer que a Bíblia é como se fosse uma só história. Que é uma história que tem um início, é uma história que tem um meio e é uma história que tem uma eternidade. Uma eternidade que ainda está por vir. Não um fim, uma eternidade. E esta história tem um único centro, que é Jesus Cristo. E quando dizemos que tudo aponta para Jesus Cristo, nós não estamos a fazer uma afirmação cega, não estamos a afirmar isto com uma fé cega. É uma realidade que nós podemos ver nas Escrituras, desde Gênesis, desde a primeira página até à última página. E então vamos começar a entrar já na Palavra de Deus e vamos abrir no livro de João, no capítulo 1. E o livro de João, no capítulo 1, versículo 1, diz-nos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois, um pouco mais à frente, no versículo 14, vemos o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando João escreve aqui no princípio, ele está a fazer uma alusão a Gênesis 1, que é o início de todas as coisas como nós conhecemos, o início dos céus e da terra, o início do mundo. Mas há aqui uma diferença entre o princípio de Gênesis e este princípio que está aqui em João. Em Gênesis, o princípio marca o início da criação, como nós sabemos. E aqui em João o que nos é dito é que o Verbo, como nós vimos pelo versículo 14, que habitou entre nós, que é Cristo, o Verbo, ele não começa neste princípio de Gênesis. Ele já existia nesse princípio de Gênesis. Ele está presente. Cristo não é uma figura que surge no meio da história. Cristo é uma figura que já existia antes do início da história como nós a conhecemos. É anterior a ela, que Jesus Cristo é eterno. E isto importa porque nós, pelo contrário, como criação, somos finitos. Fomos criados à imagem de Deus, mas não como Deus. E somos criaturas com início e somos criaturas com fim. Eu não sei onde é que eu vi isto, mas vi uma vez uma situação que dizia que nós somos a companhia para aqueles com quem nós estamos agora, com aqueles que nos rodeiam. Eventualmente iremos ser memórias para os nossos filhos, para os nossos netos, alguns com sorte para os bisnetos. E daqui a algumas gerações seremos ou um nome ou eventualmente seremos até esquecidos. E aqui entra Cristo com um contraste que é Cristo não é finito, e se nós fôssemos autossuficientes, se nós não fôssemos finitos, se conseguíssemos por nós próprios contrariar o nosso destino atual, que é a morte, nós não tínhamos a necessidade de Cristo, não tínhamos a necessidade de um Salvador, porque sabemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e nós precisamos de Cristo, sabemos que precisamos de Cristo por isso. E a Bíblia é clara, vamos ver em Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8 diz-nos o seguinte: mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, Cristo não veio a este mundo quando nós já estávamos prontos para Ele. Cristo veio a este mundo quando nós estávamos de costas voltadas para Ele, quando nós precisávamos dEle. E é aqui que entra este contraste, que é que nós somos finitos e Cristo é eterno. E foi Jesus Cristo, sendo eterno, que na sua graça veio ao encontro de nós como os pobres pecadores que somos, que éramos, para nos dar
a eternidade. Mas Cristo não aparece apenas no Novo Testamento, nos Evangelhos, como nós vemos. Algumas pessoas acham que sim, mas não. Jesus Cristo está presente e é bem reconhecível em toda a palavra de Deus. Um pouco por toda a palavra. E nós vamos ver alguns exemplos de como nós podemos ver alguns episódios ou algumas situações em que nós vemos que Jesus Cristo estava presente quase na sombra, no planeamento de tudo aquilo que Deus fez ao longo dos tempos. Então temos um primeiro exemplo que está em Gênesis 22, que é o exemplo de Abraão e Isaac. Quando Abraão pediu imenso a Deus um filho, já numa certa idade, já muito avançada, e quando parecia que Abraão e Sara já não iam ter filhos, Deus abençoou-os com um filho. Portanto, isto era uma promessa que Deus estava a dar a Abraão. E imaginem o que é vocês andarem uma vida inteira a orar por um filho, e depois Deus dá-vos um filho, e de repente Deus pede-vos esse filho em sacrifício. E Deus pediu Isaac em sacrifício a Abraão. E Abraão não vacilou. A fé que Abraão tinha fez com que ele obedecesse, e Abraão entregou a lenha a Isaac, Isaac não sabendo que ia ser sacrificado, e dirigiu-se ao local onde ia sacrificar o seu filho, e mesmo no último instante, Deus deteve o braço de Abraão e providenciou um cordeiro. E este cordeiro vem em substituição de Isaac e impediu que Abraão tivesse que fazer este sacrifício. E então aqui temos um paralelo, que é quem devia ter carregado aquele madeiro éramos nós, e quem devia ter morrido naquela cruz pelos nossos pecados éramos nós. Porque sabemos que o salário do pecado é a morte, e nós estávamos debaixo do pecado. Mas Deus providenciou um cordeiro para ir no nosso lugar. Cristo, o seu único filho, também como Abraão tinha Isaac como seu único filho. Mas aqui foi o contrário. Deus providenciou o seu único filho para ir àquela cruz morrer no nosso lugar e pagar o preço, que é o preço da nossa salvação. Ainda em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 32, vemos o seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Graças a Deus por isso. Outro exemplo que nós podemos ver é o exemplo da Arca de Noé, que está em Gênesis, ali entre Gênesis 6 e Gênesis 9, em que a criação estava de tal forma que Deus quis trazer um juízo, e o juízo veio sobre o mundo, mas havia um lugar que era um lugar de salvação. Deus providenciou uma hipótese, um lugar para que as pessoas pudessem ser salvas. E este lugar era dentro da arca. Não havia um caminho alternativo, não havia uma segunda hipótese. Ou as pessoas estavam dentro da arca ou estavam perdidas. E Noé falou, Noé construiu, Noé passou por aquilo que passou durante aquele tempo todo em que construiu a arca, e ninguém creu. E no fim aconteceu o que aconteceu, e a arca não impediu o juízo, mas a arca protegeu do juízo. E Pedro, na sua primeira carta, e eu cito, diz-nos o seguinte, capítulo 3, versículos 20 e 21. Enquanto se preparava a arca, no qual poucas almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, e um pouco mais à frente, pela ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, a nossa arca é Jesus. É nele que nós estamos seguros e é nele que nós somos justificados. O terceiro exemplo que eu vos posso dar é o exemplo do Cordeiro Pascal, no Egito, na altura das pragas. Isto está em Êxodo 12.
antes da saída do povo do Egito, Deus ordenou a Moisés que indicasse a cada família que sacrificasse um cordeiro sem mácula e que o sangue fosse barrado nas ombreiras das portas. E então eles assim o fizeram. E quando o Senhor passou, os primogénitos de todos os lares onde o Senhor passou, aqueles que não tinham este sangue barrado nas ombreiras morreram, mas os que tinham o sangue, os que estavam cobertos pelo sangue do cordeiro, foram poupados. Portanto, o sangue livraria-os da morte. E um pouco mais tarde, alguns anos mais tarde, Jesus Batista, quando vê João Batista, quando vê Jesus a vir ter com ele na sua direção, ele exclamou o seguinte, em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o sangue de Cristo livra-nos da morte, não da morte física, porque essa todos nós temos que passar por ela, mas esta morte é a separação eterna de Deus. Então, já vimos pela palavra alguns exemplos, mas também podemos ver fora da palavra, na própria criação, de alguma forma, Deus representado e conseguimos identificar Deus na própria criação. Jesus Cristo na própria criação. Não sei se recordam que eu já vos tinha falado de uma proteína que é a laminina, que serve para unir os tecidos do corpo humano, tanto como Jesus Cristo, também como esta laminina une todas as partes do seu próprio corpo, cuja ele é a cabeça, certo? Essa é uma das formas que nós podemos encontrar Cristo na criação, mas eu trago-vos hoje uma forma também diferente e que acho espetacular, em que nós podemos ver claramente que Deus pensou em tudo de uma forma bela, de uma forma em que Jesus Cristo fosse perceptível. E no Salmo 22, aliás, quando Jesus estava na cruz, Jesus citou, digamos assim, este Salmo 22. Quando ele estava na cruz, ele disse, Deus meu, porque me desamparaste. E o salmista, aqui no versículo 22 do livro de Salmos, no capítulo 22, também diz o mesmo. E um pouco mais à frente, no versículo 6, ele diz-nos o seguinte, mas eu sou verme e não homem. E este livro dos Salmos, pelo menos este capítulo 22, está escrito no original em hebraico. E no hebraico, esta palavra verme lê-se, não sei se vou dizer da maneira correta, tolaat. E esta palavra, no hebraico, isto pode referir-se ao verme, que é um verme chamado verme carmesim, que é um pequeno bichinho, que eu não sei se os irmãos sabiam, que é um bichinho que quando é esmagado produz um pigmento, que é o pigmento escarlate, que é um pigmento vermelho. E no mundo, há bastante tempo atrás, nas civilizações mais antigas, este pigmento era muito utilizado para as mais diversas funções, mas era um corante que era muito utilizado no mundo antigo. E este verme tem um ciclo de vida curioso. Quando chega ao momento de terminar a sua vida, este verme prende-se a um pedaço de madeira e ele liberta os ovos que ficam debaixo dele. E o seu corpo, nestes últimos instantes de vida, liberta uma substância, um ácido, uma substância vermelha. E essa substância preenche ou tinge toda a madeira à volta deste verme e cobre também os seus próprios ovos. Isto é um mecanismo de defesa que este bichinho tem.
E depois de garantir a proteção dos ovos, ele morre. E ao morrer ele fica branco. E é impossível nós não vermos Cristo aqui, irmãos. Cristo deixou que o prendessem à madeira de uma cruz. E foi o seu sangue que ele verteu, que tingiu aquela cruz. E é este mesmo sangue que ele verteu que nos sustenta e que nos cobre. E 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, o profeta Isaías disse isto, no capítulo 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Jesus Cristo carregou os nossos pecados. Eu estou-me a rir porque isto aconteceu na terça-feira exatamente no mesmo local. Cristo carregou os nossos pecados e cravou-os naquela cruz. E não porque nós nos conseguíamos salvar e limpar a nós próprios, mas porque só através do sangue dele nós podíamos ser purificados e podíamos ser limpos. E é este sangue de Jesus que limpa o pecado que há em nós e que nos deixa também brancos. Portanto, irmãos, vemos que desde Gênesis até Apocalipse, como também na criação, nós vemos que tudo aponta para Cristo. Mas a verdade não termina neste conhecimento que nós temos de Cristo. Este conhecimento é só a porta de entrada, digamos assim, porque não basta compreendermos quem Jesus é. Nós temos que compreender quem Jesus é, precisamos de conhecê-lo e precisamos de permitir que esta mesma verdade transforme os nossos corações e quem nós somos. Romanos 8, 29 diz-nos o seguinte: porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, nós vemos que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo. O nosso propósito não deve ser e não é irmos só vivendo a nossa vida ao sabor, à nossa vontade, ao sabor do vento. O nosso objetivo deve ser sermos moldados dia após dia à semelhança de Cristo. E isto não acontece por acaso, acontece através de uma vida rendida ao Senhor, acontece através de uma proximidade constante com Ele e através também de uma caminhada, de uma entrega e de uma devoção a Deus diária. Cristo não deve ser apenas mais uma parte da nossa vida, mais uma, entre muitas, deve ser a parte principal da nossa vida, deve ser o centro. E quando Ele está no centro, há algo que muda nas nossas vidas. As nossas decisões deixam de ser guiadas apenas pelo que nós sentimos ou por aquilo que o nosso coração nos diz e passam a ser filtradas pela vontade de Deus. O nosso tempo deixa também de ser apenas preenchido com diversas coisas e passa a ser um tempo investido em prol do nosso crescimento espiritual. E as nossas prioridades também deixam de ser momentâneas, deixamos de olhar simplesmente para o agora e começamos a olhar mais além, mais à frente, para a eternidade. Passam a ser prioridades eternas. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro a Deus, irmãos, não apenas quando precisamos de algo, mas buscar a Deus por amor e por gratidão, porque Ele merece o primeiro lugar nas nossas vidas. E quando isto acontece, quando nós temos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e quando Cristo é o centro da nossa vida, há algo que se torna inevitável, que é a nossa transformação começa a ser visível. A nossa salvação não é apenas algo que nós recebemos para o nosso interior, mas é algo que também se revela e se manifesta no nosso exterior.
Mateus 5,16 diz-nos o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Há uma realidade que nós precisamos de compreender e de interiorizar aqui, que é há muitas pessoas que não leem a palavra de Deus, mas que olham para nós, veem a nossa vida, leem a nossa vida, digamos assim, todos os dias. Vão observar as nossas atitudes, vão ver as nossas reações, vão ver as nossas escolhas, o nosso testemunho. E através disso vão inevitavelmente traçar uma imagem daquilo que é o cristão e, ultimamente, traçar também uma imagem daquilo que Cristo é. Portanto, nós somos chamados a ser testemunhas que falam daquilo que vivem e experimentam em Cristo. Somos também chamados a ser instrumentos disponíveis, obreiros, disponíveis para que Deus nos use e para a bênção daqueles que nos rodeiam. E somos também chamados a ser embaixadores, aqueles que falam, aqueles que representam Jesus Cristo neste mundo. Portanto, a nossa vida deve apontar constantemente para Ele, para que os outros, ao olharem para nós, vejam menos de nós e vejam mais de Cristo. E para que Ele seja glorificado. Mas há algo que também precisamos de compreender, que é, mesmo que nós vivamos assim, mesmo que nós sejamos um espelho de Cristo, e nós não somos perfeitos, mesmo que nós andemos perto do Senhor, nós não controlamos aquilo que é o impacto que o nosso testemunho tem na vida dos outros. E Paulo diz-nos na carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A nossa responsabilidade é nós sermos fiéis a Deus e nós, de alguma forma, conseguirmos chegar aos outros e partilharmos a verdade e a salvação que há através de Jesus Cristo. Mas o resultado final da alma de cada um pertence a Deus. O resultado não está nas nossas mãos. E isto acaba por ser um pouco libertador, porque a salvação também nunca esteve dependente de nós, em primeiro lugar, portanto, também não depende de nós para continuar. Efésios 2, 8 diz-nos: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, nós apontamos para Cristo e Deus transforma os corações e as almas. Quase para terminar, irmãos, enquanto nós vivemos nesta verdade, não podemos também esquecer algo que é importante, que é essencial. É que Jesus não veio apenas para ser recordado. Jesus não veio só para ser uma figura histórica. Jesus está vivo, como nós sabemos, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está junto do Pai, está a interceder por nós. E Ele prometeu-nos isto, em Mateus 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Nós somos passageiros, a nossa vida aqui é breve, e nós podemos ser lembrados apenas durante algum tempo, mas Cristo é eterno, Ele permanece para sempre e Ele vai voltar. E no fim há uma realidade com a qual nós vamos ter que lidar, porque não vamos escapar, que é o tribunal de Cristo. Segundo a Coríntios 5:10, porque todos nós havemos de comparecer entre o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, tanto o bem como o mal. Então nós todos estaremos diante de Cristo, no tribunal. E a questão não é se nós vamos estar, é como é que nós vamos estar. Será que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida? E mesmo para terminar, irmãos, vimos então que tudo aponta para Deus, a palavra aponta para Deus, a criação aponta para Deus, a história aponta para Deus e a própria cruz aponta para Deus, para Jesus Cristo. E a nossa vida deve também apontar para Jesus Cristo, porque no fim tudo converge para o Senhor Jesus. E fica então aquela que é a pergunta mais importante, que é:
quem é Jesus para mim? Porque no dia em que nós estivermos diante do Senhor, esta pergunta é uma pergunta que nos será feita e a nossa resposta é aquilo que realmente importa para a nossa eternidade. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida que aponte para Cristo e, acima de tudo, que nós reconheçamos que precisamos dele, não por ter sido uma figura histórica importante, não porque foi um homem bom e nós devemos ser bons como ele foi, mas porque nós temos uma necessidade, que é a necessidade de nos reconciliarmos com Deus. E só através do Senhor Jesus Cristo e só através do sacrifício que Ele fez naquela cruz por nós e do sangue que Ele derramou naquela cruz é que nós podemos ser purificados e podemos ser reconciliados com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então que o Senhor nos abençoe. Amém.